Olá, tudo bom? Meu nome é Marcelo e você está no canal Perante o Eterno. Me pediram para falar um pouco sobre a quarta-feira de cinzas. Bem, embora eu não seja católico, aqui vai o meu pequeno entendimento. Caso você seja e queira acrescentar, fique à vontade nos comentários. A quarta-feira de cinza é um dia muito importante no calendário católico, que marca o início da quaresma, que é um período de 40 dias de penitência e reflexão que antecede a celebração da Páscoa dentro do calendário gregoriano, que vem da tradição de abençoar as cinzas que são utilizadas na missa desse dia. Essas cinzas são feitas a partir da queima dos ramos que foram utilizados no domingo de Ramos do ano anterior. Exatamente isso. A estas cinzas também, conforme a tradição, mistura-se água benta. Olha que interessante, não? Uma coisa interessante também para a gente entender é que para os católicos a quarta-feira de cinzas ela é um dia de jejum e de abstinência. Deixam de comer muitas coisas, beber algumas coisas, em que se faz, é um dia onde se faz também uma reflexão sobre a fragilidade da vida e a necessidade de buscar uma conversão e uma renovação espiritual. Durante o período, durante a missa ali, o sacerdote, no caso o padre, ele impõe as cinzas na testa dos fiéis, traçando ali em forma de cruz. Existe também alguns que jogam na cabeça. Enquanto diz a frase, por exemplo, lembra-se, ó homem, que és pó e ao pó voltarás. Ou com a frase, convertei-vos e crede no Evangelho. E aí, deixando a marca, eles deixam o costume de alguns também deixar essa marca na testa até o horário do pôr do sol, como um lembrete da transitoriedade da vida terrena e da importância de viver de acordo com os valores cristãos. Poderia acrescentar também que a quarta-feira de cinzas ela também é um feriado em muitos outros países. Não é só no Brasil, como eu disse, é um feriado católico, mas vai mais além. Ela marca também o fim do carnaval e o início do período escolar ou até mesmo de trabalho, e costuma ser também, principalmente, como eu disse antes, um dia de descanso para muitas pessoas, um dia de reflexão para muitas pessoas. No Brasil, por exemplo, é muito comum que os estabelecimentos comerciais, assim, e empresas e serviços públicos também funcionem com horários reduzidos, ou alguns fecham completamente durante esse dia. E muitas pessoas aí acabam aproveitando para passear, para visitar parentes, para descansar, não é? Muitos vão para a praia, enfim, viajam antes de voltar à rotina de trabalho e dos estudos. Mas é interessante que dentro desse costume, ele é baseado em algumas tradições judaicas que até encontramos na Bíblia. O pano de saco, por exemplo, e cinzas eram utilizados no Antigo Testamento como um símbolo da degradação, do luto, ou até mesmo de arrependimento, ou até mesmo, em alguns casos, da desolação e ruína. Quando alguém, por exemplo, morria, o ato de colocar um pano de saco, se vestiam como um pano de saco e sentavam sobre as cinzas, mostrava uma tristeza sincera pela perda daquela pessoa. As cinzas também acompanhavam o pano de saco, como eu disse, em tempos de desastre nacional ou arrependimento pelo pecado que tinham cometido diante de Deus.
O pano de saco e as cinzas eles também foram utilizados como sinal público de arrependimento e humildade diante de Deus. Isso você pode encontrar na Bíblia em vários lugares. A Bíblia, ela menciona diversas pessoas que usaram pano de saco. Dentre elas, por exemplo, você pode encontrar Davi, Jacó, Daniel, o povo ali de Nínive, entre muitos outros, para buscar ali o perdão de Deus. E o perdão de Deus, em resposta ao genuíno arrependimento, ele é celebrado nas palavras de Davi. Olha que interessante no Salmo, quando diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Salmos 30, verso 11. Muito interessante, não? O pano de cinzas, o pano de saco e cinzas tornavam visíveis as mudanças do coração, das atitudes de um coração realmente contrito e demonstravam a sinceridade do sofrimento ou do arrependimento, mas não era exatamente esse ato que movia Deus a intervir, mas a humildade de tal ação que demonstravam. Deus nos chama hoje a nos arrepender e a nos abandonar os pecados, mas só conseguiremos abandoná-los verdadeiramente se andarmos junto com Ele, todos os dias. Isso é importante, assim nós conseguiremos manter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. E aí somos perdoados. Todos nós somos perdoados pela graça maravilhosa de Deus. Mas lembre-se que isso não quer dizer que eu posso sair por aí tendo uma vida libertina, cheia de pecados, fazendo o que eu quero. Lembre, eu me converti, eu busquei a Cristo. É assim que devemos. Porque se dizemos que somos de Cristo e andamos com Ele, que temos um relacionamento direto com Ele, então não tornamos essa graça barata. Porque, embora seja de graça o perdão, ela custou um preço muito alto, e você sabe disso. Cristo morreu por mim e por você, por cada um de nós. Lembre-se, não é genuíno, não é verdadeiro nenhuma conversão que não opere mudança. E essa mudança não dura pouco tempo. É uma mudança que te move a cada dia a andar com Cristo. E aí então você vai vamos entendendo cada dia mais o preço que foi caríssimo da graça que somos perdoados todos os dias. Um grande abraço e Deus abençoe.